Louvado seja o nome do Eterno, Elohim Todo-Poderoso. Ele que pela sua misericórdia escreveu com a sua mão e falou e pronunciou aos povos Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É com muito amor, com muito carinho e felicidade que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Eterno nesse finalzinho de Shabat. Nesse finalzinho desse dia que quando vai acabando vai dando aquela dorzinha lá no fundo. Quão prazeroso, meus irmãos, é nós conhecermos esse dia. Nós conhecermos o que esse dia traz para nós. Quão prazeroso é, nesse dia, nós tirar um dia da semana para engrandecer o nome do Todo-Poderoso, para ter comunhão com o Todo-Poderoso. Sim, você tem razão. Todos os dias, todo momento, 24 horas por dia, nós temos que ter comunhão com o Eterno. Mas esse dia foi separado por Ele para isso. Então, esse dia é todo especial justamente para isso. Para que nós possamos ter comunhão com aquele que se revela a nós. Se revela a nós para que nós possamos confiar nele. Porque como você vai confiar em alguém que você não conhece? Como você vai confiar em alguém que você não sabe quem é? Qual a procedência? De onde vem? Como confiar em algo que você não conhece? É por isso que ele se revelou a Abraão, fazendo de Abraão o pai da fé. E é por isso que ele se revela a nós, através da sua palavra, para que assim nós possamos confiar nele. E é por causa disso, para conhecermos o Todo-Poderoso, que eu estou aqui mais uma vez para fecharmos esse dia maravilhoso e já começarmos a nossa leitura. Pessoal, eu havia feito eu havia preparado um pouco mais, mas tá acontecendo aqui um pequeno tornado e a gente está bem no meio dele. Portanto, eu tive realmente que tirar algumas coisas para não fazer um vídeo tão longo e a gente conseguir fazer isso aqui mesmo, porque eu tô com muito medo de faltar energia aqui, porque às vezes ela tá piscando, então eu vou tentar ser breve, tá bom? Mas que o Eterno fale ao nosso coração. Gente, eu acho que abri alguma porta aqui, só um minutinho. Vamos lá, vamos continuar para a gente tentar fazer isso, que o Eterno fale ao seu coração, que o Eterno fale ao meu coração, e que nós possamos compreender e receber aquilo que o Eterno tem para nós nesse momento, que esse alimento possa permanecer e se tornar um conosco, né? Se tornar parte de nós, da nossa vida e do nosso viver. Como tema para esse final de Shabat, eu escolhi o pai da fé de muitos filhos. E durante o decorrer desse vídeo nós vamos entender o porquê, né? Nós vamos entender que não é à toa que Abraão, ele se chama o pai da fé. Não é à toa que ele se chama Abraão, pai de muitos, né? Porque realmente, se você olhar com um olhar atento, você perceberá que ele é pai de muitos. Vamos tentar descobrir, né? Vamos tentar conhecer mais o nosso pai, para que assim nós venhamos ter, como Isaac, a confiança que Isaac teve em seu pai, né? Nós também
tenhamos essa confiança que Yitzhak teve no seu pai e no Eterno, o Elohim de seu pai. E durante esse vídeo nós vamos tentar responder o que é fé. E também responder o que é ter fé. O que é ter fé? Será que a fé é um pensamento positivo? Eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai. Lá dentro do meu íntimo, eu creio que vai acontecer. Será que é isso que é ter fé? Você pensar que vai acontecer, você imaginar que possa acontecer, que vai acontecer? Será que é isso que é ter fé? Vamos lá aprender com o nosso pai Avraham o que é fé e o que é ter fé. Vamos lá, gente, vocês estão prontos? Vocês estão prontos, crianças? Vamos lá. E o Eterno fale ao nosso coração. Abre o seu coração, abre as suas escrituras. Tudo que eu falar aqui, vá nas escrituras e prove, teste, para ver se isso faz parte da escritura. Se não fizer, descarte. Se fizer parte das escrituras, você receba com todo o seu amor. Mas tudo que dão a você, faça isso. Seja quem for, teste. Por quê? Porque você testando, você vai conhecer se aquilo é verdade ou se existe uma pitadinha de seja lá o quê. Vamos lá, gente? Vamos começar para a honra do Eterno. Como eu falei, eu tive que tirar algumas coisas, né? Para que esse vídeo não fique tão grande, porque eu realmente estou com medo de a gente não ter energia daqui a pouquinho, porque está aumentando a coisa lá fora. Então, por causa disso, eu vou fazer alguns resumos para que a gente tenha uma melhor compreensão, tá? Depois do que acontece com Sedom e Amorá, Avraham, ele viaja em direção ao Negev, né? E ele vive entre Kadesh e Sur. Enquanto ele vivia ali, né, como estrangeiro em Gerar, ele falava mais uma vez, olha só, aquela mulher que se dizia deteriorada, né, como vimos ontem à noite, quando ela ouviu os mensageiros do Eterno, ela riu dentro de si e ela se achava deteriorada. Né? Aquela mulher de ontem à noite já não é a mulher de hoje à tarde. Por quê? Porque agora Avraham, ele precisamente mais uma vez dizendo que Sara era a sua irmã, porque a mesma coisa ele tinha medo de acontecer algo com ele. Então ele diz que Sara mais uma vez é sua mulher. Sendo assim, o rei, né, Avimelech, o rei de Gerar, ele toma Sara de 90 anos, mas Sara tinha sido renovada, né? Pela palavra do Eterno, Sara rejuvenesceu, né? Tanto rejuvenesceu quanto se tornou fértil. Por quê? Naquele momento, ela vai, depois daquele momento, naquele ano, ela teria Yitzhak. Então, naquele ano, ela não era estéril. Ela continuou estéril depois, porque ela só teve Yitzhak, né? Claro, pela idade e tudo mais, mas ela teve Yitzhak, né? Ela foi o Eterno rejuvenesceu tanto ela quanto Avraham. Por quê? Porque Avraham, depois da morte de Sara, ele tem mais 6 filhos, né? Então, Avraham também foi rejuvenescido. E não muito tempo depois de Sedom e Amorá ser destruído, porque qual foi a promessa do Eterno para Sara? Que depois de um ano ele voltaria e Sara teria o filho dela, certo? Então, não tem mais de um ano, né? É no decorrer desse ano, não tem muito tempo. E aí, Avimelech, ele toma Sara, mas aí ele é avisado pelo Elohim, pelo Eterno, de que aquela mulher, ela tinha um marido e por causa disso ele estava à beira da morte, né?
Então, Avimele chama Abraão e entrega Sara de volta. Avimele, ele não tinha tocado em Sara, né? E ele entrega Sara de volta a Abraão. E então, nós entraremos agora na porção, a partir daí, tá? Abençoe e será abençoado. Deixa eu colocar aqui o laser. Aqui. Essas duas palavras aqui nós vamos ver logo depois. Palal, pacat. Palal tem como significado intervir, interpor, orar. E pacat é participar, reunir, número, contar, visitar, punir, nomear, cuidar. E esses são os significados dessas duas palavras. Eu as trouxe primeiro, por quê? Porque nós vamos ver isso agora. Palal, pacat, né? Palal, pacat é você dá, você recebe, mas você não dá para receber. É como a gente viu agora de manhã, né? Você não vai fazer uma tzedakah pensando que você vai fazer tzedakah e por causa disso você vai ser abençoado. Não, você dá tzedakah porque você é abençoado. E você será mais abençoado, mas não porque você deu tzedakah esperando tzedakah de volta. Entendeu? Vamos lá. Nós vamos começar agora do capítulo 20, verso 17. Depois de Avimele ter devolvido Sara e descoberto que, além dele estar doente, dele estar à beira da morte, as mulheres de Avimele eram estéreis. Elas não teriam mais filhos, né? Então, ele fala isso para Abraão, e aí Abraão vai e orou Abraão para Elohim. E curou Elohim Avimele. Por quê? Porque ele estava à beira da morte. Sua mulher e suas escravas. Ou seja, toda a casa de Avimele estava estéril, né? E elas, mais uma vez, voltaram a engravidar. Engravidaram, né? E logo aqui nós vemos a palavra palal, né? Logo aqui nós vemos a palavra palal. Ou seja, Abraão, ele orou por aquele homem. Vamos continuar aqui. Pois o Eterno impediu, fechando todo o ventre da casa, pela casa de Avimele, sobre uma palavra de Sara, mulher de Abraão. Imaginem só, Sara, ela tem uma promessa agora, né, que ela seria mãe durante esse ano. E agora Sara está na casa de Avimele. Então, pelo que o texto fala, parece que Sara, pela sua palavra, pela palavra de Sara, as mulheres de Avimele não têm filhos, né? Não têm mais filhos, se tornaram como Sara era. E então, aquele homem, no verso 17, aquele homem que sempre quis ter, né, um filho com a sua esposa, e que também tem essa promessa, imaginem só, né? Imaginem que ele sabe que ele terá um filho com Sara, e agora Sara está longe dele, né? Qual era o ser humano? Vocês acham que Abraão ele era diferente de qualquer um de nós? Né? Abraão, ele amava Sara, e Sara agora estava nas mãos de uma outra pessoa. Imaginem só, se fosse um ser humano que não temesse ao Eterno, ele ia dizer, ele plantou, ele que colha. Né? Porque é assim que o ser humano que não conhece o Eterno, que não confia no seu Eterno, que não trata o ser humano como a imagem do Eterno, faz com o seu semelhante. Ele procurou, então ele que resolva. Né? Então, mas Abraão, ele não é assim.
ele vê o ser humano como uma imagem do Eterno. E ele ama o ser humano como ele ama a ele mesmo. Então ele chega diante do Eterno e ora por Avimelech. E as mulheres deles engravidaram. E não foi só isso que aconteceu. Vamos lá ver o que aconteceu. E Adonai, depois que o nosso pai orou por Avimelech, né? Esse homem que havia tirado, mesmo sem ele saber, ele não sabia, gente. Ele realmente não sabia, né? Mesmo sem ele saber, ele tirou a mulher de Abraão. E depois de Abraão orar por esse homem, então Adonai visitou Sara conforme tinha dito. E fez Adonai por Sara conforme prometeu. Conforme ele falou. Por quê? O que ele tinha dito lá quando Sara riu? Que isso aconteceria conforme a palavra do Eterno. Não era conforme a fé de Sara. Era conforme a palavra do Eterno aquilo aconteceria. Então, isso independia de Sara. Não precisava de Sara. Quer dizer, precisava de Sara porque era Sara que ia ficar grávida. Eu digo que não dependia da fé de Sara, da saúde de Sara, da idade de Sara, né? Opa, desculpa. Acabei apertando aqui sem querer. Só um minutinho. Vou voltar aqui. Voltei. Mas nós sabemos que tudo que o Eterno faz tem um propósito. Nada é em vão. Nem um iude é em vão. Tudo tem o seu lugar, o seu tempo, o seu momento. E em tudo na nossa vida nós podemos aprender, né? Foi necessário isso acontecer antes de Sara engravidar, para que nós pudéssemos tomar conhecimento do Palal Pacat. E agora, depois do Palal, vem o Pacat. Abraão orou para as esposas e Avimelech serem curados. E agora ele vai participar, Pacat. Ele vai participar desse número, né? Dessa conta, dessa visita, né? Então, Palal Pacat, ele orou e ele vai participar. Mas, gente, não vão pensar, não vão usar isso, não vamos entender isso erroneamente, né? Agora eu quero que algo aconteça comigo, então, para acontecer comigo logo, eu vou orar pelo fulano, que quer a mesma coisa que eu. Então, se eu orar por ele, eu vou receber. Não foi isso que o nosso pai Abraão fez. Quando ele orou para Avimelech, ao Eterno, para Avimelech ser curado e as suas mulheres, ele não orou em momento nenhum pensando em Sara. Em momento nenhum ele orou por eles pensando em ser beneficiado. De jeito nenhum. Em momento algum de sua oração, nos seus pensamentos, ele pensou, eu vou orar por eles, porque aí eu recebo. Não. Ele orou com fidelidade, com ahavá, com amor. Porque as escrituras dizem para a gente amar os nossos inimigos, né? E querendo ou não, esse homem agora poderia ser considerado inimigo de Abraão, porque ele tinha sua mulher. Ele orou por Avimelech e sua casa, sem pensar nele mesmo. Ele pensava em Avimelech e na sua casa. E o Eterno, como nós falamos hoje de manhã, ele conhece o intento do nosso coração. E é nesse intento que ele trabalha.
Se você ora pelo seu irmão pensando em você, entendeu? Aí o seu irmão vai receber. Mas se você ora pelo seu irmão com o coração naquele propósito, como nós veremos daqui a pouco, né? Como Abraham e Isaac, no mesmo propósito, né? Sabendo que, querendo que o Eterno haja na vida daquela pessoa, sem pensar em você mesmo. Aí o Eterno ouve. E aí ele te recompensa, né? Ele te traz recompensa por isso. E engravidou e deu à luz Sara para Abraão um filho. Pela sua velhice, pelo tempo determinado que falou para ele Elohim. Abraão, nesse momento, meus amados, ele tinha 100 anos. 100 anos. E Sara, 90 anos. Agora, parei só um pouquinho aí. Imagine a alegria de Sara. Imagina só, a esperança dela nesse momento era nula. Não tinha esperança para isso. Aí o Eterno aparece para ela. Aí o Eterno se revela a ela. E ela crê no Eterno. E então agora ela vê a palavra do Eterno confirmando. Ela vê a palavra do Eterno criando, abrindo a porta, criando, porque a palavra do Eterno é criadora, ela cria. Agora, mais uma coisa, vocês já imaginaram o quanto esse fato deve ter mudado a vida de Sara? Vocês já imaginaram que a partir de agora, todas as vezes que Sara olhar para o seu filho, ela vai lembrar da promessa que o Eterno fez e cumpriu na vida dela, porque o nascimento de Isaac foi pela mão do Eterno, pela palavra do Eterno. Não veio de Sara, não veio de Abraão. Vocês já imaginaram que toda vez que ela gritar Isaac, ela vai lembrar, o Eterno me fez rir com 90 anos. Ou seja, a relação entre Sara e Adonai, a partir desse momento, mudaria completamente. O Eterno trabalha na vida de Abraão e o Eterno trabalha na vida de Sara, aquela mulher que não se incluía na vida do seu marido. Agora ela vê com seus próprios olhos. E olha só, olha só. Vamos continuar lendo para gente ver. Deixa eu ver aqui. E chamou Abraão o nome de seu filho que nasceu para ele, que deu à luz para ele, Sara, Isaac. Abraão circuncidou Isaac, seu filho, aos 8 dias de vida, como Elohim lhe ordenara fazer, quando Elohim desce e faz uma aliança com Isaac, com Abraão, desculpa. Abraão estava com 100 anos quando seu filho Risos nasceu. Sara disse, olha só, Elohim me deu motivos para rir. Agora quem ouvir a respeito disso rirá comigo. Entra um pouco no coração de Sara e tenta ver o sentimento dela de gratidão, de fé, de confiança, de alegria em ver a palavra do Todo-Poderoso cumprida na vida dela. E ela disse,
Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Olha, o Eterno curando o coração de Sara, as dores de Sara. O Eterno se importa com tudo que tem e que há em nós, gente. O Eterno se importa com o nosso corpo, nós devemos cuidar dele. Com os nossos sentimentos, nós devemos cuidar deles. Com o nosso psicológico, nós devemos cuidar do nosso psicológico. Entretanto, dei-lhe um filho, mesmo com sua idade avançada. Sara estava explodindo de alegria. O filho cresceu e foi desmamado. Abraão ofereceu um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. Gente, eu fico imaginando o amor de Abraão e Sara por Isaac. Deveria não, foi algo inimaginável, porque eram dois idosos, né? Dois idosos que sempre desejaram. E pelo caráter de Isaac, nós podemos ver a criação que ele recebeu. Pelo caráter, pela maneira de ação de Isaac, nós podemos ver que ele teve uma excelente criação, que ele foi amado, né? E então, Sara, porém, nesse momento, viu o filho de Hagar, egípcia, a quem Hagar dera a luz para Abraão, rindo de Isaac. Então Sara disse a Abraão: livre-se dessa escrava e de seu filho. Não permitirei que o filho dela seja herdeiro com o meu filho Isaac. Muitas pessoas me perguntam se o que Sara fez não foi uma coisa mal, né? Se Sara não estava aí agindo com maldade. Mas, gente, se a gente voltar lá atrás, né? Quando no capítulo 16 de Gênesis, né? Quando Hagar, a gente não conseguiu ver, né? Porque eu dei uma puladinha aí. Eu precisava pular porque não tem como. Eu tô com muito medo da luz ir embora e eu não consegui fazer isso aqui. Mas quando o anjo chega pra ela, né? Desculpa, gente, eu tô fazendo confusão. O capítulo 16, verso 12, o anjo chega para ela e fala que o seu filho seria semelhante a um jumento selvagem, que a sua mão seria contra todos e a mão de todos seria contra ele. E ele viveria em animosidade contra todos os seus parentes, né? Então, se a gente também olhar hoje lá para o Oriente Médio, o que é que nós vamos ver? Né? O tempo inteiro, os filhos de Ismael lutando contra os filhos de Isaac. Né? Então, a mãe, ela conhece as coisas. Vocês acham que Sara não conhecia Ismael? Vocês acham que Sara, ela não prestava atenção em Ismael? Sara vivia com ele. Né? Ismael era considerado como filho para Sara, porque quando Hagar teve Ismael, ele era para ser dela. Tanto que ela disse: quem sabe assim eu não sou mãe, através de Hagar. Então ela conhecia Ismael. Sara sabia o que estava falando e eu tenho como provar isso. Vamos lá? E foi má a palavra aos olhos de Abraão sobre a ocasião de seu filho. Imagina só, gente, Abraão, ele amava Ismael, né? Com certeza ele amava Ismael.
Mas se nós percebermos, né, depois desse acontecido, depois de o Eterno aparecer a eles e Sara ter o seu filho, nós percebemos a união de Abraão e Sara, né? Tanto que Abraão ele vai obedecer a Sara pela palavra do Eterno e depois ele também vai fazer a mesma coisa com os filhos de Quetura, né? Olha só. Elohim, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do rapaz e de sua escrava. Ouça tudo o que Sara diz a você, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac. Sara sabia o que ela estava falando. Sabia tanto que o Eterno confirma depois. Eu, porém, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele descende de você. Então, o Eterno, além de confirmar aquilo que Sara fala a Abraão, ele tranquiliza Abraão. Quando ele fala, Abraão acreditava completamente. Nós vamos ver o que significa a palavra emuná. Abraão, ele confiava completamente no Eterno, e o Eterno agora está dizendo, acalmando Abraão, dizendo para ele que o seu filho também seria, né? Ele também formaria uma nação do filho da escrava. Então agora, o que Abraão vai fazer? Elohim estava com o menino. Só um minutinho, desculpa. Eu acabei pulando por causa disso, mas ele acorda de manhã bem cedo e de manhã bem cedo ele prepara e envia Ismael e Hagar, né? Ele despede eles, né? E assim como o Eterno ele prometeu para Abraão, ele cumpriu. E apesar de todo o apuro que Hagar passou, verso 20, Elohim estava com o menino e ele cresceu. E ele viveu no deserto e tornou-se arqueiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe escolheu uma mulher da terra do Egito para ele. Então, o que o Eterno falou a Abraão, ele cumpriu quando falamos a Ismael e a todas as coisas, porque o Eterno não promete e deixa de cumprir. Ele não promete uma coisa e deixa de cumprir o que ele prometeu. Se ele fala, ele cumpre. E no verso 33, fala que Abraão, ele plantou uma tamargueira em Bexeba e ali invocou o nome de Elohim, o Eterno. Abraão viveu por um longo período como estrangeiro na terra dos filisteus. Olhem só, quando eu li isso aqui, eu imaginei que fosse algum erro, né? Eu imaginei, não, isso é tamareira, deve ser tamareira. Aí eu corri para a Bíblia e vi que era tamargueira. Aí eu fiquei curiosa. E fui pesquisar sobre essa árvore. Que árvore é essa? Olhem só, eu trouxe aqui umas fotos para vocês. Isso é uma tamargueira. Essa daqui, ela tá num jardim, né? Mas ela é plantada no deserto, ela cresce muito lentamente, né? Ela tem essas rosinhas aqui, esses cachinhos de flores, né? De rosinhas. Abraão, ele estava alojado ao ar livre, ele precisava de um lugar para ter sombra, para fazer sombra para ele. Então, essa tamargueira, ela servia para isso, para dar sombra para ele. E apesar dela crescer lentamente, olha só, ela ia... Essa daqui é uma no deserto do Saara. Olha essa outra aqui. Isso é uma tamargueira.
Foi isso que Abraão plantou. Eu fiquei curiosa e fui procurar o que se tratava. Que planta era essa? Que eu já tinha... Porque quando a gente lê, a gente vai ler como tamareira, né? Abraão plantou uma tamareira, mas aí prestando atenção a gente vê que é tamargueira. Aí eu fiquei, que planta é essa, gente? Vou já atrás. Bom, agora, gente, nós vamos entrar na parte final, tá? E para que a gente venha aprender, que o Eterno venha realmente falar ao nosso coração. Eu gostaria de ter feito mais, mas eu realmente preciso fazer um vídeo menor, porque, enfim, vamos lá para a gente terminar isso aqui. O testemunho da obediência. Vamos lá ver que testemunho é esse. Que testemunho que Abraão deu de obediência, que nós possamos aprender com o seu testemunho. E aconteceu, depois destas palavras, né? Elohim testou Abraão e disse para ele, Abraão, e ele respondeu, Hineni, estou aqui. Essa palavra aqui, gente, Hineni, ela significa estou aqui, estou pronto. Então, quando o Eterno chega a Abraão, que diz Abraão fala ao Eterno, Hineni, eu estou aqui, eu estou pronto. Gente, nós temos que lembrar que a porção vaerá, ela está preparando Abraão para este momento. Para que Abraão ele se torne como o pai da fé para nós. Abraão, ele acabara de passar por várias experiências com o Eterno. Abraão era amigo do Eterno. Abraão tinha um relacionamento com o Eterno. Abraão acabara de ouvir que o Eterno, pelo Eterno, que o Eterno destruiria as planícies. E ele fez. Abraão sabia que o Eterno ele havia poupado a vida de Lot e suas filhas. Abraão vê o cumprimento da palavra de Adonai a Sara. Então, o Eterno ele age de uma forma com Abraão para que Abraão, revelando a Abraão tudo aquilo que aconteceria, para levar Abraão a crer nele, a confiar nele. Da mesma forma, Yeshua, ele faz com os seus talmidim. Antes de Yeshua ele ser levantado no madeiro, ele conta tudo, ele fala tudo aos seus talmidim. E ele diz assim, eu digo isso a vocês, antes de acontecer, para vocês crerem. Então, Abraão, depois que ele viu os acontecimentos com Sedom e Amorá, com Sara, ele pode chegar diante do Eterno com confiança. Porque agora, Abraão, ele conhece o poder, a força, a justiça, a misericórdia, a verdade do Eterno. Portanto, agora, Abraão está pronto. Está pronto para esse teste. Esse Hineni não é à toa. Ele nos revela a segurança de Abraão em relação ao Eterno. E aí, o que vai acontecer com esse Hineni? Estou aqui, Eterno, estou pronto. O Eterno disse, pegue, te rogo, teu filho. E para não ter dúvida, o teu único filho que amas, Isaac, e saia por você. Saia por você, Lerlerá,
para a terra do Moriá e ofereça-o em elevação ali por oferta queimada sobre a montanha que direi para você. Meus amados irmãos, olha o pedido de Adonai a Abraão. Ele confiava no Eterno, sabia que o Eterno, assim como o Eterno poupou Lot, por causa dele, o Eterno pouparia o seu filho. Por isso que ele diz, Hineni, eu estou aqui, eu estou pronto. Iremos e voltaremos. Por quê? Porque Hineni, esse é o nosso Pai, é o Pai da fé, da emuná. Verso 6. Abraão pegou a madeira da oferta queimada e colocou sobre Isaque, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e os dois prosseguiram juntos. Pessoal, esse verso, ele nos revela que a intenção do coração de Abraão era obedecer. Mesmo se aquilo talvez não fizesse sentido para ele, que eu tenho certeza que fazia. Porque pelos seus atos ele não pergunta o porquê nem para quê, de jeito nenhum. Ele conhecia em quem ele cria. Ele tinha um relacionamento com o Eterno, ele sabia em quem ele cria. Ele confiava no Eterno. Então, verso 7. Isso aqui. E disse Itzaque para Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e disse, aqui ó, deixa eu ver, rapidinho, aqui ó, Hineni. Itzaque faz uma pergunta para o seu pai, e o que Abraão responde? Estou aqui e estou pronto. Abraão, ele sobe aquele monte, dizendo, eu estou aqui e eu estou pronto. E disse, vejo o fogo e as madeiras. Onde está o cordeiro para a oferta queimada? Quando Isaac pergunta de seu pai, pai, e ele diz, Hineni, isso me mostra a segurança, a confiança, a certeza de Abraão no Eterno. Não passou pela cabeça de Abraão em nenhum momento de desistir. Abraão não pensou. Abraão não questionou. Ele fazia. Isaac vê tudo ali, menos a oferta. E aí ele pergunta ao seu pai. O que seu pai responde? E disse Abraão, Elohim proverá para ele o cordeiro para a oferta queimada, meu filho.
E eles prosseguiram juntos. Meus amados, essa não é uma fala de Abraão para acalmar Isaac. Não. Abraão confiava no Eterno. Ele não estava aqui tentando acalmar Isaac, enganar Isaac. De jeito nenhum. Era essa a confiança de Abraão. Era isso que Abraão acreditava. Ele revela nesse momento o que ele acreditava subindo naquele lugar. E eles subiram juntos como um só, pai e filho, no mesmo propósito. Tanto que, a partir desse momento, você não ouve mais Isaac falando. Você não ouve mais a voz de Isaac. Isaac não questiona mais. Isaac confia no seu pai. E confia no Eterno. Porque Abraão ensina Isaac a confiar no Eterno. A partir desse momento, Isaac está junto com seu pai, como um só, no mesmo propósito. Assim como Yeshua sempre dizia que ele era um com o pai, no mesmo propósito. Vamos continuar, gente. E eles chegaram ao local que Elohim tinha dito para ele e construiu ali Abraão um altar. Arrumou a madeira e o que ele fez? E ele amarrou Isaac. Cadê a voz de Isaac agora? Não tem. Não tem. Não se ouve a voz de Isaac. Vocês conseguem, com esse episódio, lembrar de algo? Isso lembra algo a vocês? Ele amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da madeira. Eles sobem. Abraão constrói o altar, arruma a madeira, amarra Isaac, sem choro, sem pranto, sem remorso, sem resistência de ambas as partes. Abraão é o pai da fé e ele ensinou muito bem Isaac, que sabia, que tinha certeza que ele era o filho do milagre. Ele tinha certeza disso, das promessas. Então, assim como Abraão, ele ofertou o seu filho para o Eterno, Isaac, que confiava no seu pai e no Elohim de seu pai, se oferece como sacrifício ao Eterno. E nesse momento, o Eterno está lá só anotando. E o que eu consigo perceber aqui é um ensaio. É o Eterno já revelando o que ele faria. Verso 10. E enviou Abraão a sua mão e pegou o cutelo para matar seu filho. Depois de tudo pronto, ele envia a sua mão, ele estende a sua mão para pegar o cutelo, sem desistir, sem perguntar o porquê, sem questionar. Talvez ele nem sabia a razão, mas ele confiava em Adonai. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que tudo que o Eterno fala é verdade, porque Abraão, ele andava com o Eterno. E quando se anda com o Eterno, se confia no Eterno. E no momento que ele estende a sua mão para sacrificar o seu filho, o verso 11. E o mensageiro de Adonai o chamou desde o céu e disse:
Abraham! Abraham! E ele respondeu: Hineni! Eu tô aqui, Eterno, eu tô pronto. Eu tô pronto, eu confio em ti. Abraão não estava naquele momento dizendo para si, meu filhinho, não. Hineni, a partir do momento que o Eterno chama ele fala Hineni, ele sobe aquele monte dizendo Hineni. Ele pega aquela faca, aquele cutelo, dentro de si, dizendo Hineni, eu estou aqui, eu estou pronto. E quando o Eterno chama ele continua confirmando Hineni, eu estou aqui, eu estou pronto. Mas o Eterno, cheio de amor e misericórdia, o Eterno que conhece o nosso coração, ele sabe todas as coisas. Ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz. Não lhe faça nada. Pois agora eu sei que você é um homem que teme a Adonai, porque não me negou o seu único filho. Não estenda a mão sobre o rapaz. Não lhe faça nada, pois agora eu sei que é um homem que teme a Adonai. Por quê, gente? Porque Abraão não lhe negou aquilo que ele mais amava. Quando o Eterno apareceu a Abraão, ele queria formar o pai da fé. E para isso, Abraão, ele precisava conhecer o Eterno para confiar no Eterno. Porque como é que você vai confiar em quem você não conhece? E sabe, gente, o que eu consigo ver mais nesse verso e que me deixa profundamente emocionada, porque o Eterno, ele conhece todas as coisas. Ele sabia do amor de Abraão por Isaac. Ele poderia ou não poderia deixar Abraão consumar tudo isso aí? Sacrificar Isaac e das cinzas de Isaac trazer Isaac de volta. Ele poderia. Ele poderia porque ele é o Criador de todas as coisas. Não existe impossível para o Eterno. Mas ele não deixa. Ele não permite que Abraão faça isso. Mesmo sabendo que Abraão confiava no Eterno. Ele não permite que Abraão faça nada ao rapaz. Por quê? Porque nesse momento, o amor do Eterno por Abraão não permite que ele fira o seu psicológico. Sabe por quê, gente? Se eu confio no Eterno, né? Eu confio no Eterno, eu amo o Eterno. Eu amo o meu filho também. E sabendo eu que se eu pegar o meu filho e der uma facada nele e ele não vai morrer com aquela facada, de modo algum, de modo nenhum, eu vou dar essa facada no meu filho. Só de pensar nisso, isso me dá um negócio. Só de pensar nessa possibilidade. Agora imaginem se Abraão tivesse oferecido Isaac e o Eterno traga o Isaac da cinza. Como não ficaria o coração de Abraão? O Eterno se importa com o nosso psicológico. Não toque no seu filho, Abraão, porque agora eu sei que não me negaria ele. E por isso, Abraão ergueu os olhos e viu, e ali atrás dele estava um
carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. O Eterno cumprindo literalmente aquilo, o Eterno trazendo confiança de Isaac no seu pai. Porque ele cumpre, sim, isso daqui é um ato profético, uma voz profética, né? Mas literalmente ele está fazendo com que Isaac confie no seu pai também. Não apenas no Eterno, mas também no seu pai. Porque ele fez exatamente aquilo que Abraão falou a ele. Naquele momento, o Eterno proveu para si a oferta. É uma profecia, como veremos nos capítulos seguintes. Mas o Eterno, ele aprimora a confiança de pai e filho. De filho, pai e criador. O que o Eterno fala, o que Abraão fala é uma profecia. E nós veremos isso nos versos seguintes. E eu tenho certeza que o Eterno, ele revelou isso também a Abraão. Por quê? Porque ele revela, ele não esconde aquilo que ele faz dos seus filhos. E viajando, eu fico imaginando o Eterno pega Abraão e diz a Abraão, Abraão, você viu tudo isso aqui? Tudo isso aqui, meu filho, é para isso aqui, olha. Abraão chamou o lugar Adonai Ire. Adonai vê, Adonai proverá. Como se disse nesse dia na montanha, Adonai é visto. Nós veremos a provisão do Todo-Poderoso. Adonai provê. E eu tenho certeza que os olhos de Abraão viram isso. Olhem só, para nós sabermos. Aqui, ó, de 7 em 7 letras. De 7 em 7, você contando, vai estar Yud, Rei, Vav, Rei. Bendito seja para todo sempre o seu santo nome, o seu reino é eterno. Aqui, nesse verso, ele nos revela o seu nome. Mas não para por aí, vamos prosseguir. Vamos ver o que o Eterno tem a revelar. E eu tenho certeza que revelou a Abraão também. O mensageiro de Adonai chamou Abraão pela segunda vez desde o céu. E é por isso que eu fico imaginando o Eterno contando isso a Abraão. Aqui, gente, ó. Não dá para voltar. Guardem isso aqui, tá? Yud. De 10 em 10. Que nós vamos usar agora. Ele disse, jurei por mim mesmo, diz Adonai, que pelo fato de você ter feito isso, por você não me negou seu filho, o seu único filho. Com toda a certeza eu o abençoarei e também multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e os grãos de areia do litoral. Seus descendentes possuirão as cidades dos seus inimigos, mas Abraão, os seus descendentes que serão tão numerosos, e toda a terra não ficará em vão, não ficará nesse mundo solto, sem saber de nada. Sabe por quê, Abraão? Porque, como você disse, eu vou prover para mim um cordeiro. Aqui, ó, de 10 em 10, formando a palavra desse cordeiro, Yeshua. Mas por que, Abraão, que eu vou te dar, que eu vou dar aos seus descendentes o meu cordeiro? Porque aqui, ó, de 2 em 2, formando a palavra Anavá. Assim como Abraão, por amor ao Eterno,
ofereceu o seu filho, o Eterno, por amor a Abraão e seus descendentes. Ele provê para si um cordeiro. Por amor, Abraão daria o seu filho ao Eterno, e por amor, o Eterno dará a Abraão, Isaque e a todos nós o seu filho amado, o seu cordeiro. Vocês lembram da voz daquele que clama no deserto? O que ele clamava no deserto? O que ele falou no deserto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Eterno, ele não oferece Yeshua só por amor a Abraão, mas porque ele amou o mundo de tal forma que deu o seu filho. Para quê? Para que ele deu o seu filho, gente? Para que todo aquele que, como Abraão, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Baruch Hashem. O Eterno, então, formou o Pai da fé, para que, assim como esse Pai da fé, muitos filhos pudessem crer nele, e assim como esse Pai da fé, pudessem ver esse Cordeiro, para que esse Cordeiro possa limpar os seus pecados e eles terem direito à vida eterna. Abraão, o Eterno, não permitiu. Ele sabia o quanto Abraão amava o seu filho. Ele não permitiu. Mas o Eterno consumou. Ele amava o seu filho. Nós sempre vemos, esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Ele deixou isso bem claro, gente. Assim como ele deixou bem claro que Abraão amava Isaque, ele também deixou bem claro para nós que ele ama Yeshua. Mas ao contrário de Abraão, que ele não permitiu, o Eterno consumou. E lá naquele madeiro, Yeshua brada, está consumado, Pai. E a dor daqueles que conseguem ver isso, que conseguem enxergar isso, é saber que muitos não conseguem ver que o Eterno, ele não poupou o seu filho. Perdão. Ele não poupou o seu filho. E muitos rejeitam isso. E muitos rejeitam esse cordeiro. Não conseguem enxergar. Perdão. Gente, com tudo que nós percebemos com Abraão, vamos responder aquela pergunta que a gente fez lá no início. O que é fé? A palavra emuná, que deriva da raiz hebraica aman, que significa ser fiel ou confirmar. Eu escrevi aqui o significado. Essa raiz está relacionada a conceitos de estabilidade e segurança. Assim, emuná não é apenas uma crença passiva, tipo assim, eu vou pensar aqui, eu vou, é um pensamento, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu creio, eu creio. Não. Mas é uma confiança ativa que implica
em um compromisso com a verdade e a justiça. Emunar significa, presta muita atenção e coloca isso no seu coração, significa fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que as suas ações demonstrem a sua confiança. E é exatamente por isso que nós confiamos naquilo que nós não podemos ver, que nós não conseguimos ver. Porque a nossa confiança, ela não vem daquilo que os nossos olhos veem, mas ela vem da lealdade, do compromisso, da firmeza, da confiança que nós temos no Eterno. Sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, assim como Abraão. A nossa confiança não é no que os nossos olhos veem, é no que a palavra do Eterno diz. Agora você entende o porquê que a confiança de Abraão foi considerada de Tzedaká? Agora vamos ver o que acontece àqueles que têm essa confiança, né? Vamos lá? E por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu a minha ordem. Ele disse no verso 17, né? Essa é a consequência de quem obedece porque crê, porque tem confiança no Eterno. Com toda certeza eu o estabelecerei e também multiplicarei os seus descendentes, como as estrelas no céu ou os grãos de areia no litoral. Seus descendentes possuirão a cidade de seus inimigos, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu a minha ordem. Assim, Abraão voltou até os jovens, como ele mesmo falou. E eles se levantaram e partiram juntos para Bexeva, e Abraão estabeleceu-se ali em Bexeva, Baruch Hashem. E essa gente foi a nossa leitura interpretada. Eu espero do fundo do meu coração que o Eterno tenha falado contigo, que você tenha percebido o que realmente é fé. Fé é o relacionamento da criatura com o Criador de tal forma que ele acredite com todo o seu ser, com toda a sua alma, com tudo que ele tem, não importa o que seja, naquilo que o Eterno falou. É crer que todas as promessas para Abraão e seu povo, elas se estendem a todo aquele que crê nessa promessa. Porque o Eterno prometeu que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Porque o Eterno prometeu que ele daria o seu cordeiro e que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É nessa confiança que eu me agarro. É nessa confiança de saber que ele não mente, que ele é eterno, que ele não muda, que eu vivo todos os dias da minha vida, e mesmo sendo um ser humano falho, eu peço ao Eterno que eu continue dessa forma, conseguindo enxergar que ele se revela a nós. E do fundo do meu coração, o que eu peço ao Eterno é que você consiga enxergar de forma plena tudo isso, para que você consiga confiar no Eterno com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todo o teu íntimo. É por isso que o primeiro mandamento é esse: você amar o Eterno com todo o teu ser, com todo o teu íntimo, com toda a tua sabedoria, com tudo que você tem, como Abraão.
Às vezes a gente não consegue entender, mas por que o Eterno pede isso? Amar o Eterno não significa que você não pode amar outra coisa, que você... O Eterno, ele fez o ser humano dotado de amor. Não apenas amor por ele, não é porque você tem que amar o Eterno com tudo que tu tem, com todo o teu ser, que você não pode amar o teu próximo, que você não pode amar os animais, que você não pode amar os seus pais, os seus filhos, os seus vizinhos. Ao contrário, gente. Quando você ama o Eterno, é que você vai ter força e plenitude para fazer isso. Amar o teu próximo e se amar para amar o teu próximo como você se ama. Porque como é que você diz que você ama o Eterno se você não ama a si mesmo, que é você mesmo? Se você não ama o teu próximo que você está vendo? O desejo do meu coração é que você conheça, que o Eterno se revele a você, como ele se revelou a Abraão. E como Abraão, você tem a sensibilidade de ver o Eterno, de confiar plenamente no Eterno, de saber que aquilo que o Eterno falou, ele vai cumprir, como Abraão. E sempre que o Eterno te chamar, que você possa dizer Hineni, como Abraão. Hineni, Eterno, Hineni. Que possamos, em toda a nossa caminhada, conhecer o Eterno, para que finalmente possamos, como Abraão, dizer Hineni. Eu estou aqui e eu estou pronto. Esse é o desejo do meu coração para você. Que você tenha uma semana cheia de plenitude. Que o Eterno se revele a você em cada coisa que acontecer com você nessa semana, em cada problema. Olha só, Abraão estava com uma palavra do Eterno diante de si. O Eterno pedir aquilo que ele mais amava. Abraão não se trancou no quarto perguntando por quê, chorando, lamentando. Não. Ele rineni, ele se levantou prontamente e fez aquilo que o Eterno pedira. Então vamos tentar ser como Abraão, que tem um storm, não é furacão não, não é storm. Ah, não sei, aquele negócio, vento lá fora. Não sei como é em português, mas não. Acho que é storm mesmo, né? Que tem um storm lá fora e você está em shalom dentro da sua casa. Que seja assim a sua semana. Que, independente daquilo que acontecer na sua vida, a sua semana seja cheia de emuná. E que você agarre todos os significados de emuná para a sua vida. Para você ter emuná, você tem que conhecer o Eterno. Para você ter emuná, você tem que se relacionar com o Eterno. Porque se você não se relaciona, se você não fala com o Eterno, se você não busca o Eterno, você jamais poderá conhecê-lo. Ele não se esconde daqueles que o procuram, mas se revela a todos que desejam. E esse é o desejo do coração do Eterno para todos os seres humanos. Foi para isso que o ser humano foi criado, para o Eterno se revelar para ele e ele viver na justiça de Adonai. E ele te ama tanto, mas tanto, que nem o amor pelo filho dele, que ele clamava, que ele proclamava, esse é o meu filho em quem eu amo, em quem a minha alma tem prazer. Ele não poupou ele por nós. Nunca esqueça disso. Que o Eterno, vamos falar, Abraham. E sente comigo. Que o Eterno te abençoe e te guarde.
Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar e alegria que vem de Adonai. E eu desejo tudo isso em nome desse Filho amado do Eterno. No nome de Yeshua, o meu Mashiach. Aquele que assim como Isaac foi um com o Pai e se entregou por nós. Aquele que assim como Isaac amou o Eterno, de tal maneira em confiar no Eterno, para se entregar por nós e ser esmagado em nosso lugar, porque tudo que nós merecíamos era morte, porque somos pecadores, mas Ele, sendo um com o Eterno, não se poupou, mas se entregou por todos nós. Que o Eterno te abençoe. Vamos ouvir Abraão. Adonai veish miriha Hai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom